Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 11 de maio de 2021. Descobertos novos detalhes do livro egípcio sobre a vida após a morte, parte 1. Um investigador norte-americano descobriu novos detalhes sobre a coletânea de livros egípcios sobre a vida após a morte, conhecida como Livro da Respiração. Livro da Respiração é a designação dada a uma coletânea de feitiços, fórmulas mágicas, orações, hinos e litanias do Antigo Egito. Neste contexto, a palavra respiração é metafórica para todos os aspectos desta vida que o falecido desejava sentir infinitamente na vida após a morte. O objetivo destes textos era ajudar o morto na sua ida para o outro mundo, afastando eventuais perigos que este poderia encontrar na viagem para o além. Os antigos egípcios tinham tanta certeza da existência de uma vida além da morte, que tinham toda a jornada mapeada. Recentemente, o professor norte-americano Foy Scalfe, líder dos arquivos de investigação da Universidade de Chicago, analisou pela primeira vez o primeiro livro da respiração. Aquilo que descobriu está descrito num estudo publicado em outubro na revista científica Journal of Linear Eastern Studies. A análise de Foy Scalfe foi possível graças a uma doação do magnata norte-americano Edward E. Ayer ao Museu Field de História Natural, em 1894, de um artefacto conhecido como papiro FMNH 31324. Os resultados da investigação revelam detalhes nunca antes conhecidos sobre as preparações dos egípcios para a vida no além, escreve o Ancient Origins. De acordo com as tradições egípcias, o primeiro livro da respiração era posicionado sob a cabeça do falecido, enquanto o segundo livro da respiração era colocado sob os pés. Scalfe descobriu que o primeiro livro da respiração foi criado através de um processo exegético cuidadoso, começando com uma seleção de feitiços do antigo livro dos mortos. Os feitiços escolhidos deste último livro tinham como objetivo preparar o falecido para conhecer o panteão dos deuses. O investigador sabe agora que o texto foi escrito e ilustrado por um único escriba. Scalfe diz ainda que no primeiro livro da respiração há vários casos em que o escriba cometeu erros. Existe uma confusão repetida de pronomes, sinais hieráticos e ordem de cópia, que Scalfe diz serem típicos ao copiar materiais de origem mais antiga. Desde a antiguidade o ser humano já tinha noção de que a vida existia além da morte. C.M. esclareia Allan Kardec no Livro dos Espíritos, questões abaixo 149. Em que se transforma a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. 150. A alma conserva sua individualidade após a morte? Sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? 150. Como a alma constata a sua individualidade, se não tem mais o corpo material? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito? 150b. A alma não leva nada deste mundo? Nada mais que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura para ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. A partir da pré-história, se assim podemos dizer, todos os povos passaram pelas fases de fetichismo, do animismo e do politeísmo. Ainda hoje, aqui e ali, se encontram vestígios disso em vários lugares e religiões. Os egípcios também passaram por isso. Vencida a fase de culto aos totens, eles chegaram ao culto dos deuses.
além do Deus pré-existente e único Amon-Ra, Osíris, o Deus do infinito, do espaço, do tempo e Senhor da luz, que também era o protetor da terra e da vegetação. Os egípcios acreditavam na reencarnação e de certo modo mantinham intercâmbio com os desencarnados. Havia uma religião secreta professada pelos sacerdotes, que também era ciência, englobando a matemática, a física, a química, a astronomia, a medicina, a meteorologia, etc. Conheciam o magnetismo, o sonambulismo, curavam pelo sono provocado e praticavam largamente a sugestão. É o que denominavam de magia. A civilização egípcia foi a que mais se preocupou com a ideia da morte. Sua vida era apenas um esforço para bem morrer. Seus papiros e afrescos estão cheios dos consoladores mistérios do além-túmulo. Natural era que o grande povo dos faraós guardasse a reminiscência do seu doloroso degredo na face obscura do mundo terreno. E tanto lhe doía semelhante humilhação, que, na lembrança do pretérito, criou a teoria da metempsicose, acreditando que a alma de um homem podia regressar ao corpo de um irracional, por determinação punitiva dos deuses. A metempsicose era exatamente fruto amargo da sua impressão, a respeito do exílio penoso que lhe fora infligido no ambiente terrestre. Inventou-se, desse modo, uma série de rituais e cerimônias para solenizar o regresso dos seus irmãos à pátria espiritual. Os mistérios de Osíris e toda uma influenciação na cultura da mitologia grega eram símbolos das forças espirituais que presidiam aos fenômenos da morte. Esta foi a crônica do amanhecer de 11 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.